Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse americano lindo feito de quadradinhos que você pode transformar também em um lindo trilho de mesa apenas fazendo mais quadradinhos de largura e também de comprimento. Essa nossa peça aqui, ela tem 30 de largura por 45 de comprimento, ok? E o peso dela é 108 gramas. Para fazer essa peça, nós vamos utilizar o Eurohome EcoSoft número 4. Ele contém 483 metros e a agulha indicada no rótulo é a número 3, que é a que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje. Vou precisar também de uma tesoura e a agulha de tapeçaria para arremates. Nós vamos trabalhar aqui esses nossos quadradinhos, certo? Vamos trabalhar o primeiro por completo e a partir do segundo, na nossa última carreira, nós já vamos emendando ali a peça. Vou te mostrar certinho como fazer essas emendas para que a sua peça fique perfeita. Então, como eu disse anteriormente, o peso dessa nossa peça é 108 gramas. Você consegue fazer bastante peças ali. Acredito que aqui vou pesar para te passar a quantidade certinho. Então, vamos para a pesagem aqui. Aqui, um novelo de EcoSoft, ele contém aqui 345 gramas. Olha só. Então, se essa nossa peça, ela pesa 108 gramas, você consegue fazer ali de 2 a 3, mais ou menos duas peças e meia desse nosso squarezinho aqui, desse nosso jogo americano. Se você preferir usar para fazer um trilho de mesa nesse mesmo trabalho, considere comprar mais novelos. Então, aqui, a quantidade que sobra de fio pra gente calcular, olha só. Ainda tenho 206 gramas, então você vai conseguir fazer uns 2,5 com cada novelo, mais ou menos. Isso dependendo do seu ponto e de como é a tensão ali e que agulha você vai utilizar. Para você que chegou até aqui, gostaria de pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo para aqui ajudar o nosso canal também para trazer mais conteúdos como esse para você. Então vamos para a aula? Para começarmos, então vamos começar aqui com um anel mágico. E aí vou subir aqui uma corrente, que é para dar início ao meu ponto. E dentro desse anel eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou puxar aqui para fechar o meu anel mágico e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo já no primeiro ponto, que é para finalizar a nossa carreira. Vou subir aqui 1, 2 correntes, laço o meu fio e dentro desse mesmo ponto eu trabalho a metade de um ponto alto, ficando assim. Laço o meu fio novamente, coloco a agulha no mesmo ponto, trago o meu fio e tiro apenas a metade do ponto. Você vai observar que ficaram aqui 3 pontos altos incompletos. Laço o meu fio, passo tudo e faço agora aqui 4 correntes. 2, 3, 4, ok? Laço o meu fio, vou para o próximo ponto, pegando as 2 alcinhas e faço a metade de um ponto alto. Laço o meu fio novamente, a outra metade de um ponto. Então, aqui, novamente, nós vamos fazer 3 pontos altos incompletos. Laço o meu fio, passo tudo. Faço 4 correntes novamente, laço o meu fio e vou para o meu próximo ponto. Trabalho novamente os meus 3 pontos altos incompletos, para depois fechar todos de uma vez. Laço, passo tudo e trabalho 4 correntes novamente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar 8 bloquinhos assim. Vou trabalhar os meus aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira
Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha que eu fiz. Insiro a agulha aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes. E aqui dentro desse meu espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos para fazer um leque. Então, trabalhei com as correntes que eu subi, conta como um ponto alto, então já tenho 3. Faço 3 correntes, laço meu fio e dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu faço os meus 3 pontos altos para terminar o meu leque, ficando assim. 2 correntes, ponto baixo lá dentro da próxima alça. 2 correntes novamente. E aqui, dentro desse meu próximo espaço, eu vou repetir outro leque. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Então, a gente tá trabalhando aqui a nossa terceira carreira para fazer aqui o nosso leque. Após ter feito os 3 pontos altos, você vai trabalhar 2 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes e o leque na próxima. Então, a gente vai seguir essa sequência até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, observe que a gente tem 4 leques aqui. Então, faço 2 correntes, ponto baixo aqui na minha alça, 2 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou caminhar até chegar aqui ao meio desse leque com ponto baixíssimo. Chegando ali dentro, eu trabalho um baixíssimo. Para subir aqui, 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e repito outro leque. Então, vou ficar com leque em cima de leque. Como eu já subi as 3 correntes, então, eu faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro, que é para completar o nosso leque, tá? Ficando desta forma aqui. 2 correntes, vou lá em cima do ponto baixo e trabalho 3 pontos altos aqui em cima. 1, 2 e 3. 2 correntes, vou lá em cima do leque e trabalho outro leque. Então, a gente sempre vai trabalhar leque em cima de leque para fazer essa nossa peça. Somente nas demais carreiras que a gente vai modificar, tá bom? Então, são os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais os 3 pontos altos, que é para terminar o nosso leque. Então, esta carreira aqui, a gente vai trabalhar desta forma. Onde tem leque, a gente trabalha leque. Onde tem o ponto baixo, a gente trabalha esse bloquinho de 3 pontos altos, separados aqui por 2 correntes. Cheguei ao final da carreira, então, vou fechar com ponto baixíssimo, lá na terceira corrente, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui ao meio do leque. Quando chegar aqui, eu já entro com um ponto baixo, trabalho aqui 5 correntes e faço um ponto baixo no mesmo espaço aqui, nessa minha alça de 3 correntes. Agora, eu trabalho 8 correntes e faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço, ok? E agora, eu trabalho 5 correntes e faço um ponto baixo no mesmo espaço. Então, observe que aqui a gente trabalhou 5, 8, 5. 5 correntes, prende, 8 correntes, prende, 5 correntes, prende. Vamos trabalhar agora 4 correntes. Ponto baixo aqui nesse meu espaço de 2 correntes. 4 correntes novamente. Ponto baixo, meu próximo espaço.
ali, formando outra alcinha. 4 correntes novamente. Olha só como vai ficando. E aqui dentro desse leque, eu repito o que eu fiz no outro leque. Ponto baixo para iniciar, e aí trabalhamos 5 correntes, prendemos no mesmo espaço com ponto baixo. Agora, 8 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, prendemos com ponto baixo no mesmo lugar, trabalhamos 5 correntes novamente, ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu trabalho 4 correntes, ponto baixo no meu próximo espaço. 4 correntes novamente e repito exatamente o que eu fiz aqui nessas minhas 3 alcinhas. Olha só como vai ficando. Então, todos os cantos você vai trabalhar dessa forma e aqui nas laterais a gente trabalha fazendo essas 3 alcinhas aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, então eu vou te ensinar um segredinho ali para fazer o fechamento dessa carreira. Então, a gente precisaria fazer 4 correntes, vamos fazer apenas 2, laçamos o nosso fio, vamos aqui em cima do primeiro ponto baixo, trago o meu fio e faço meio ponto alto, olha só como ficou. Volto a minha agulha aqui dentro, trago o meu fio e já faço o meu primeiro ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, agora vou iniciar uma nova carreira. Então, trabalho 2 correntes, ponto baixo aqui nessa alça de 5 correntes. 2 correntes novamente. Aqui dentro dessa alça de 8 correntes, eu trabalho um ponto baixo e repito esse processo aqui de baixo, das 5, 8, 5. Então, vamos fazer as 5 correntes, prendemos aqui dentro dessa mesma alça com ponto baixo. Agora, trabalhamos 8 correntes, ponto baixo dentro da mesma alça, 5 correntes novamente, ponto baixo dentro da mesma alça. Então, você vai observar que aqui dentro dessa alça de 8 correntes da carreira anterior, nós fizemos 5 correntes, 8 correntes e 5 também, ficando assim, ok? Agora, trabalho aqui 2 correntes, ponto baixo aqui nessa minha alça de 5 correntes, ok? Trabalho agora 1, 2 correntes, ponto baixo dentro dessa primeira alça. Observe que logo aqui à frente eu tenho 3, ponto baixo dentro dessa primeira alça, ok? Trabalho agora laçando o meu fio e aqui dentro dessa alça do meio, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. 2, 3 e 4 pontos altos, ok? Trabalho 3 correntes e mais 4 pontos altos dentro dessa mesma alça. Então, a gente vai formar o nosso leque aqui, mas agora com 4 pontos altos, ok? Finalizando aqui o último ponto alto, então, ficou assim. 2 aqui, para esse espaço aqui entre o ponto, a argola e o leque, a gente já faz um ponto baixo, ficando assim, exatamente como aqui. Agora, nós trabalhamos 2 correntes, ponto baixo no na minha próxima alça, 2 correntes, e lá na alça de 8 correntes, eu vou repetir o que eu fiz aqui, que são 5 correntes, prende, 8 correntes, prende e 5 correntes, prende. Então, já fiz as 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prendo também com ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5, também prendo com ponto baixo, ok? 2 correntes, ponto baixo na próxima alça de 5 correntes. Olha só como ficou, exatamente como a gente tem desse outro lado. Então, esta carreira agora você vai trabalhar dessa forma. Tudo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer deste lado, vamos trabalhar aqui essas nossas correntes aqui nessa alça, nessa daqui também, e a gente vai trabalhar até chegar ao final da carreira. Quando chegar ao final da carreira, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, já cortei o meu fio e vou fazer aqui o arremate juntamente com você. Então, lembra lá onde a gente tinha fechado com meio, 2 correntes e meio ponto alto, e já fizemos o primeiro ponto baixo? Então, é em cima dele que nós vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos cortar ali o fio e puxar ele todo lá para trás. Coloca a agulha no mesmo ponto que você terminou, joga ele lá para trás e aí ele fica com acabamento perfeito, assim. Aí a gente pode usar aqui a nossa agulha de tapeçaria para fazer o arremate depois. Nesse primeiro momento, eu vou só dar um nozinho nele aqui, assim, que é para ajustar ali e depois eu faço o arremate dele. Então, para nossa peça, nós vamos precisar de 6 quadradinhos como esse. Quando você for fazer os seus, você vai trabalhar, mas não trabalhe eles totalmente até o final. Aqui eu tenho um que eu fiz aqui para poder te mostrar, porque nós vamos precisar, por exemplo, aqui, desta parte livre para fazer a união, tá? Então, a gente trabalha aqui, nós vamos unir 6, então, a gente vai trabalhar dessa forma. Alguns nós vamos ter que fazer apenas um lado para fazer a emenda. Então, aqui, do meu quadradinho deste, apenas o primeiro que você faz quando está pronto, termina ele, e aí você reserva ele e a gente vai trabalhar outros 5, a gente precisa de 6. Então, deixe para fazer, o ideal seria você fazer e já ir emendando, porque daí evita aquela troca de fio, ter que emendar fio novamente. Ou você pode deixar, por exemplo, quando fizer a sua peça, uma bolinha assim de fio para cada quadradinho que você fizer, para poder emendar. Então, para a gente fazer a nossa emenda, ela é muito fácil. Eu vou continuar a fazer todos os meus outros quadradinhos que faltam, que até agora eu só tenho 2. E aí, eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer as emendas de todos. Você pode pausar o vídeo nesse momento para fazer os seus que faltam, e aí a gente já retoma aqui a nossa emenda. Então, vamos fazer aqui a emenda da nossa peça. Aqui, eu quero te mostrar que eu já emendei uma e a outra eu vou emendar exatamente igual aqui. Então, veja que nesse quadradinho eu comecei aqui e emendei nessa parte até finalizar aqui a emenda, certo? Então, ó, comecei aqui, emendei lá no meu quadradinho já pronto e agora eu vou emendar outro. Então, é basicamente a mesma coisa que você vai fazer, tá? Nós vamos continuar trabalhando ali até chegar naquela alça ali de 8 correntes. Vamos prender com ponto baixo, exatamente como a gente estava fazendo. E aí, vamos trabalhar aqui 5 correntes. Vamos prender com ponto baixo ali na mesma alça. E agora, nós vamos emendar nesta parte aqui. Então, vou trabalhar 3 correntes, vou lá na minha alcinha aqui de 8 correntes, lá desse meu square, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes novamente e venho terminar essa minha alça aqui. Olha só como eu fiz aqui, tá? Agora, eu preciso fazer aqui as minhas correntes, 2, e aqui eu tenho a minha alça de 5 correntes, então, eu vou pegar ela ali, vou prender com ponto baixo nela, vou fazer 2 correntes
e vou voltar aqui para o meu quadrado, aqui para minha alça, para esse meu square, e prender com ponto baixo. Então, você vai observar aqui que eu trabalhei unindo na alça de 8 correntes e aqui na alça de 5. Essa daqui e essa daqui, elas sobraram, tá? Porque nós vamos usar elas depois, ok? Então, agora nós vamos dar continuidade aqui. Trabalho 2 correntes, 1, 2, vou prender com ponto baixo na minha alcinha aqui, 2 correntes, ponto baixo aqui na minha próxima alça desse quadrado que está lá, eu deixei, então, trabalho o ponto baixo ali, laço meu fio e continuo nesse quadradinho. Vou trabalhar aqui os meus 4 pontos altos que eu preciso para tecer aqui a minha peça, certo? Então, eu trabalho aqui os meus 4 pontos altos, porque eu preciso prender nessa que já está pronta aqui. Então, faço uma corrente, ponto baixo lá na argola de 3 correntes, uma corrente e volto para terminar aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos. Então, faço aqui os meus 4 pontos altos, que é para terminar aqui o meu leque. Então, é bem fácil da gente fazer essa parte, só precisa de um pouquinho de atenção mesmo. Então, veja como eu prendi aqui, aqui e prendi aqui. Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui, nessa e nessa, ok? Então, vamos lá. Ponto baixo lá na minha alça de correntes, que é para finalizar, certo? 2 correntes, ponto baixo lá na minha argolinha de 5 correntes, ok? 2 correntes. Lá na minha argola de 8 correntes, agora eu trabalho um ponto baixo, 2 correntes, e vou pegar essa alcinha que eu tenho aqui de 5 correntes e vou prender. 2 correntes e termino aqui a minha correntinha com 5, certo? Agora, eu preciso prender nessa argolinha de 8. Então, eu trabalho 1, 2, 3 correntes, prendo lá naquela, faço 3 correntes novamente e vou prender aqui de volta na mesma alça, tá? Olha só como ele vai ficando. Então, prendo aqui na mesma alça, trabalho as minhas 5 correntes e prendo com ponto baixo. Então, aqui, eu finalizei o meu motivo, olha só. Continuo tendo 5, 8, 5, certo? Aqui desse lado, a mesma coisa. 5, 8, 5. E prendi aqui no meio. Agora, como eu iniciei a minha carreira aqui, eu preciso terminar, chegar aqui para terminar. Então, eu vou trabalhar 2 correntes, ponto baixo lá na minha alça, 2 correntes, ponto baixo na minha próxima alça. Aqui eu vou voltar e fazer o ponto baixo. Olha só, tá vendo? Então, nesse espaço que eu tenho aqui, eu vou trabalhar esse lequinho aqui e finalizar a carreira aqui, tá? Então, para fazermos ali, laçamos o fio e vamos trabalhar os 4 pontos altos aqui dessa nossa peça, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz essa parte. Então, aqui, trabalho os meus 4 pontos altos, as 3 correntes e os meus 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3 e 4. Finalizei aqui os 4 pontos altos, vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz, fecho com ponto baixíssimo e vou cortar aqui o meu fio, colocar a minha
aqui, puxar todo o meu fio, colocar a minha agulha aqui no mesmo ponto que eu terminei do lado avesso, puxar esse fio lá pra trás, pra ficar bem bonitinho aqui o final, e depois eu faço o arremate dele ali atrás. Então, observe que eu emendei essa parte aqui, quando você for emendar o outro, é exatamente igual, tá? Então, agora a gente precisa aqui de mais um quadradinho pra gente fazer a união aqui nessa parte. Então, a gente vai precisar de outro quadradinho incompleto, então, você vai observar aqui eu posso usar aqui eu posso trabalhar 2 lados, e aí no terceiro eu já vou emendar aqui. O processo que a gente vai fazer de emenda é o mesmo, a gente vai trabalhar emendando aqui, certo? Depois a gente trabalha emendando aqui e depois aqui. Exatamente como a gente fez nessa parte aqui. Se você tiver dúvida de como fazer, é só voltar um pouquinho o vídeo para fazer a sua peça. Eu vou começar aqui a fazer ali, só para você ter uma noção de como fica a nossa emenda, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui as 5 correntes, vou prender com ponto baixo, e agora chegou a hora de eu emendar aqui nessa que está aqui. Então, trabalho 3 correntes e prendo com ponto baixo. Se você observar aqui, a gente tem as 2 alcinhas de 8 presas, né? Nós vamos trabalhar no meio aqui, prendendo. Então, a gente prende com ponto baixo ali. Vamos pegar sempre ali umas 2 alças para ficar bem firme essa nossa emenda, tá? Para não soltar. E aí, trabalho as 3 correntes novamente. Ponto baixo aqui nesse espaço. Trabalho 2 correntes. Ponto baixo ali na minha alça de 5 correntes. 2 correntes e ponto baixo nessa minha alça de novo. Então, se você observar, aqui a gente tem, ó, 5, 8, 5, certo? Agora, eu dou sequência trabalhando aqui, faço o meu leque, prendo ali, e é exatamente como a gente fez aqui. Então, é só você olhar como foi feito aqui nessa parte para poder fazer igual. Voltei aqui, então, como você pode observar, já emendei aqui esse meu square. E agora, eu preciso terminar aqui essa minha carreira. Então, a gente trabalha ali os nossos 4 pontos altos, as 3 correntes e os 4 pontos altos, que é para terminar essa lateral da nossa peça, ok? Ponto baixo na nossa próxima, ponto baixíssimo, aliás, aqui onde nós começamos, que aqui nós fizemos 2 correntes e meio ponto alto, certo? Então, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui em cima desse primeiro ponto baixo que a gente já iniciou, e vamos fazer aquele mesmo esquema de cortar o fio e aí fazer o nosso arremate depois. Então, vou puxar meu fio aqui todo pra frente. Jogo aqui o meu fio lá para trás, igual eu fiz anteriormente, e depois eu faço esse arremate. Agora, chegou a hora de nós emendarmos novamente, mas nós vamos emendar nesse quadrado aqui e nesse aqui também. Vou subir aqui um pouquinho para que você possa ver. Nós vamos emendar nesse e nesse. Então, para que você tenha ali a quantidade certa para você emendar, você vai trabalhar um square, ok? E na última carreira, você vai fazer apenas um lado aqui da peça, e aí nós já vamos começar a tecer. Então, trabalhei esse lado aqui da minha peça, agora vou trabalhar aqui para fazer a emenda. Então, começo trabalhando com ponto baixo aqui dentro da minha argola de 8 correntes, faço 5 correntes, ponto baixo aqui dentro dessa argola, trabalho 3 correntes, agora vou prender aqui nessa junção dessas 2 alças ali. Bem aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu insiro a minha agulha e faço o meu ponto baixo. Faço mais 3 correntes,
Olha só como ficou, tá vendo? E volto para terminar o meu motivo aqui. Ponto baixo. Trabalho aqui 5 correntes. Aliás, 2 correntes, perdão. Vou aqui nessa minha alça, que eu tenho de 5 correntes. Faço ponto baixo. Trabalho 2 correntes. E olha só como fica. E prendo com ponto baixo aqui nessa minha alça. Então, você vai observar que aqui a gente tem 5, 8, né? Porque nós prendemos lá como se nós tivéssemos 8. E aqui 5 novamente. Trabalho 2 correntes. Venho para esse square que eu estou trabalhando, esse quadradinho, trabalho ponto baixo. Ok? 2 correntes novamente. Logo à frente eu tenho 3 alças, então na primeira eu já faço o meu ponto baixo. Laço o meu fio, vou na alça do meio, trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora chegou a hora de fazermos aqui a união nessa nossa peça. Então, trabalho uma corrente. Vou lá na minha alça de 3 correntes no meio do leque, prendo com ponto baixo, faço uma corrente. E agora eu preciso retornar aqui nesse espaço para fazer os meus 4 pontos altos restantes. 1, 2, 3 e 4. Olha só como ficou. Faço ponto baixo aqui na minha próxima alça. Duas correntes. Ponto baixo nessa minha alça de 5 correntes. Duas correntes. Ponto baixo lá na minha alça de 8 correntes. E agora, vou começar a emendar aqui e vir para este lado aqui. Então, trabalho 2 correntes, pego essa minha alcinha aqui de 5 correntes, trabalho ponto baixo, 2 correntes, e volto para cá, terminando o meu ponto baixo. Terminando essa minha primeira alcinha, como você pode observar aqui. 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos aqui na junção dessas 3 peças. Então, aqui onde a gente fez o ponto baixo, a gente trabalha o ponto baixo para unir aqui novamente. Aqui escapou, vou fazer novamente. Então, insiro a minha agulha ali, pegando sempre 2 alças para ficar bem firme. Prendi. Faço 3 correntes, olha só como vai ficando. E vou voltar aqui na minha alça de 5 correntes novamente. Então, dessa forma, agora eu vou virar o trabalho para ficar mais fácil de você visualizar. Fiz as minhas 3 correntes, ponto baixo dentro aqui da minha alça de 8 correntes ainda. 2 correntes, agora eu vou prender nessa minha alcinha de 5 correntes que eu tenho aqui. Ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo nesse meu outro espaço. Aliás, na mesma alça de 5 correntes. Então, você vai observar que aqui a gente tem a emenda aqui e aqui também. Agora, nós vamos seguir normalmente trabalhando para quando nós fazermos o leque, nós emendarmos aqui nessa parte, ok? Então, vamos lá. Feito aqui, faço 2 correntes, ponto baixo na alça de 5 correntes, 2 correntes, ponto baixo lá na minha primeira alça, laço o meu fio e dentro da minha alça do meio vou trabalhar ali os meus 4 pontos altos, que é para poder fazer a emenda.
Então, trabalho os meus 4 pontos altos, uma corrente, e agora vou prender nesse espaço aqui. Na verdade, o que nós estamos fazendo nesse lado é a mesma coisa que a gente fez nessa parte aqui, que a gente acabou de emendar, tá? Prendo com ponto baixo lá dentro do meu leque, faço uma corrente, laço meu fio, volto para essa mesma alça para terminar os meus 4 pontos altos, que é para finalizar essa carreira aqui, ok? Fiz os 4 pontos altos, olha só, já emendei ali. Trabalho ponto baixo, 2 correntes. Ali nesse meu bloquinho aqui de alças, faço ponto baixo na alça de 5 correntes, 2 correntes, e vou ali para a alça de 8 correntes. Então, prendo com ponto baixo, 1, 2 correntes, e agora vou começar a emenda aqui da nossa peça, ok? Vou aqui nessa primeira alça de 5 correntes, prendo com ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo aqui nessa mesma alça de 8 correntes, ok? Trabalho 3 correntes agora, e vou prender o meu fio nessa alça de 5 correntes agora, de 8 correntes, perdão. Ponto baixo. 3 correntes, e volto aqui para essa minha alça, fazendo ponto baixo. 5 correntes, e ponto baixo aqui na mesma alça. Então, se você observar, aqui a gente já fez a nossa emenda, exatamente como a gente tinha feito nessa parte aqui e nessa. Olha só como fica. Agora, eu preciso trabalhar, que eu vou virar para você ver melhor, né? Nós trabalhamos essa emenda aqui e essa. Agora, eu preciso trabalhar até chegar aqui onde eu comecei a minha carreira para finalizar. Então, trabalho aqui 2 correntes, ponto baixo dentro dessa minha alça, 2 correntes, ponto baixo ali dentro dessa primeira alça, laço meu fio, trabalho aqui 4 pontos altos, 2, 3 e 4, que é para formar o meu leque, 3 correntes e mais 4 pontos altos aqui dentro desse espaço. 1, 2, 3 e 4, ok? Ponto baixo dentro, ponto baixo aqui onde a gente começou o nosso primeiro ponto baixo, ponto baixíssimo, aliás, fechamos com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio aqui no espaço, deixando ele maior para poder fazer o arremate depois. Puxo ele todo para frente, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu terminei, puxo ele lá para trás e depois eu faço esse arremate. Olha só como fica legal essa emenda. E aí, assim como nós emendamos esse quadrado aqui, lembra que a gente estava nesse quadrado? E depois nós emendamos este lado e esse? Você vai confeccionar o seu outro quadrado e da mesma forma que a gente fez aqui, você vai fazer a união desse lado. Então, se você não lembrar como se faz, volta um pouquinho o vídeo para ver como que a gente emendou isso aqui, para você poder emendar este também. Eu vou emendar o meu aqui, porque aqui eu já te ensinei como faz, então aqui é a mesma coisa. Voltei aqui, emendei esse meu quadrado, como eu havia mostrado para você. Então, estão aqui todos os 6 quadradinhos, os 6 squares emendados. E nós finalizamos a carreira aqui, onde eu fechei com ponto baixíssimo, no ponto baixo onde eu havia começado. Logo aqui à minha frente, eu tenho a minha alça de 2 correntes. Então, faço baixíssimo aqui, pegando uma alcinha da primeira, e já insiro a agulha aqui dentro e faço um ponto baixo. Laço o meu fio,
logo à minha frente que eu tenho esse meu canto. Então, aqui dentro dessa primeira alça de 5 correntes, eu vou trabalhar aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Trabalho 3 correntes para formar um ponto picô, pegando aqui em cima desse último ponto. E trabalho mais 4 pontos altos dentro dessa mesma alça. 1, 2, 3 e 4. Logo à minha frente, eu tenho aqui a minha alça de 8 correntes. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo dentro dela. Laço meu fio, logo à minha frente eu tenho a minha alça de 5 correntes. Então, aqui eu vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Três correntes para formar um ponto picô. E mais 4 pontos altos aqui dentro dessa mesma alça. Exatamente como eu fiz ali anteriormente. Mais 4 pontos altos. Então, esse nosso canto, ele ficou assim. Deixa eu cortar esse fio aqui, para que você possa ver melhor. Olha só. Então, ficou assim o nosso canto, ok? Agora, eu tenho aqui à minha frente, essa minha alça de 2 correntes. E essa aqui, essa primeira e a segunda. Vou lá na segunda, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, vou lá dentro da minha alça aqui de 3 correntes, aqui desse leque, e trabalho novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Trabalho 3 correntes para formar aqui o meu ponto picô. E nesse mesmo espaço, trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ficando assim. Agora, nós vamos prender com ponto baixo. Aqui, nessa primeira alça, a gente tem 2 alças de 2 correntes, vou prender com ponto baixo aqui nessa primeira. Laço meu fio e aqui eu tenho uma alça de 5 correntes. Trabalho novamente 4 pontos altos, 2, 3, 4. As minhas 3 correntes para formar o ponto picô, mais 4 pontos altos dentro desse mesmo espaço, nesse mesmo espaço de 5 correntes. Olha só como ficou. Vou aqui na junção, então aqui eu tenho a junção dos meus 2 quadradinhos. Vou aqui na junção, prendo com ponto baixo. Laço meu fio e vou lá para a alça de 5 correntes, repetir esse processo aqui. Então, tudo que eu fiz nessa parte aqui, eu vou repetir nesse aqui. Quando eu chegar no canto, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. E assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Quando a gente chegar aqui nessa parte, você vai perceber que a gente tem o nosso canto, que é exatamente como a gente fez aqui,
Quando trabalharmos aqui exatamente como nós fizemos aqui, então não tem segredo, você vai trabalhar dessa forma até fechar ali a sua carreira, até terminar. Então, aqui a gente vai trabalhar dessa forma até terminar e nos cantinhos a gente faz sempre como nós fizemos aqui. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta do meu trabalho, da forma que eu te mostrei nesse primeiro square. E aí, você pode ver que os cantos ficaram todos iguais. E para finalizar a carreira, lembrando que a gente começou aqui com um ponto baixo. Então, nós finalizamos a nossa carreira, caminhamos um ponto baixíssimo e já fizemos o ponto baixo. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos terminar aqui a nossa carreira, certo? Vamos cortar o fio, fechamos ali com ponto baixíssimo, vamos cortar o fio. Vou puxar o fio lá para trás, e seria a agulha no mesmo ponto em que eu terminei, porque aí fica esse acabamento aqui bem invisível. Eu vou arrematar esse fio aqui e já volto para mostrar a peça pronta. Voltei aqui, então, já arrematei os fios. Olha só que legal que fica esse nosso jogo americano, muito fácil, muito prático de ser feito, e ele fica bem certinho. A medida aqui da nossa peça é 30 de largura, aqui, por 45 de comprimento. O tamanho mesmo ideal ali para um americano. É uma peça muito fácil, muito prática, muito versátil também. Você pode usar esses quadradinhos para fazer outras peças e ele fica bem legal. O peso dele é de 108 gramas, então 30 por 45 e 108 gramas. Assim você consegue, feito no EcoSoft 4, ainda sobrou essa quantidade aqui de fio, então você consegue fazer aí algumas peças com ele. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!